Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol de Limeira, nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, o ano é 2025. Hoje teremos um programa especial. Nosso companheiro, o jornalista e comunicador Sidney Botelho, entrevistou o professor Luiz Carlos de Souza. Ele é educador e, é claro, o tema de hoje é educação. Afinal de contas, as transformações sociais têm nos atingido direta e indiretamente. Como educar os filhos, como estão os jovens nos processos de aprendizado, enfim, como nós devemos enxergar esses novos desafios que se encontram na vida de todos nós. Vamos acompanhar então a entrevista com o nosso companheiro Sidney Botelho, como eu disse, lá da capital paulista, lá em São Paulo, e eu volto segunda-feira ao vivo às 10 da manhã. Acompanhe a entrevista. A arte de educar, mas também ensinar pessoas a comercializarem de forma nacional e internacional. No Business Connections de hoje, eu trago o professor Luiz Carlos Pereira, um educador há muitas décadas, mas uma pessoa estrategista e presidente da Câmara Internacional de Commodities. Então venha conosco, porque você vai comercializar muito conhecimento a partir de agora no nosso BC. Alô amigo, alô amiga, seja bem-vindo ao nosso Business Connections de hoje. Sem dúvida nenhuma vai ser uma aula fora das salas de aulas, porque a pessoa que eu trago hoje é um especialista em educação, mas também de negociação nacional e internacional, trabalhando produtos que muitas vezes você não percebe o quanto é valioso, principalmente em business. E eu digo para você, vale muito a pena você ficar conosco a partir de agora, porque eu já quero dar as boas-vindas ao professor Luiz Carlos Pereira. Para mim é uma honra, porque a minha primeira entrevista, sim, para um programa de TV foi com você. Seja bem-vindo, professor. Sidney Botelho, né? Renomado Sidney Botelho, que satisfação estar aqui contigo em novos cenários, né? Já convivemos em tantos cenários. Agora, a época de avatar, de inteligência artificial, toda a comunicação em tempo real, né? Então, estou à sua disposição para conversarmos sobre os temas diversos aí do dia a dia, né? E com toda certeza, com muita qualidade e conteúdo para os seus... Como é que chama aqui? Internautas. Internautas, mas olha se a que legal. pessoa estiver ouvindo, pode ser ouvintes também, porque tem o Spotify. Hoje em dia tem isso, a gente tem que estamos estar, em né? todas as plataformas. Perfeito. E é justamente Os isso. internautas. Estamos aqui no Portal IG, estamos no IG Play, estamos no canal do YouTube do IG, no canal do YouTube do Sidney Botelho e também no canal do YouTube do podcast Business in Connections. Lembrando a você que o Business Connections tem o apoio da agência Soul Digital. Também tem a Doco Technology, do meu amigo Douglas Barreto. A Toye Produções e Eventos, que esteve nesse final de semana com um evento magistral. Além do mais, nós temos a Unielas Marcas e Patentes, a Toye Treinamentos e a nossa Voice Train Escola de Oratória, formação para palestrantes, que é a nossa patrocinadora oficial. Então, iniciando, professor, te conheço há muito tempo, há mais de 2 décadas, quando você era pró-reitor do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Agora é Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Mudou até o nome, mas você com tanto engajamento na educação, como que você vê, já vou colocar essa pergunta, a educação nos tempos modernos, na atualidade? É uma mudança, vamos falar, de 180 graus, né? Tomar cuidado, inclusive, quando alguém fala que muda a 360, volta no mesmo lugar, né? A mudança de 180 graus na educação. Impossível hoje você apenas ser romântico, né? Na educação. Verdade. Então, o professor, como diria o Roberto Carlos, um amante, né? Eu sou um amante, a moda antiga. Só que hoje em dia, essencial, estar atento. Todo o arsenal de tecnológico que nós temos à disposição. Pra você ter ideia, essa semana eu estou aplicando alguns trabalhos para meus alunos, semana não, semestre, né? E eu exijo deles a questão da inteligência artificial.
E eles montam diversos trabalhos. Eu sou sempre a vítima, tá? Sim. Porque, obviamente, né, com esse meu estereótipo careca, tudo, fica fácil para eles, né? Fazerem uma série de brincadeiras me envolvendo. Eu acho que dá para fazer vários avatares. Isso, exatamente. Mas, ó, por isso que você perguntou, e a educação hoje? Então, vamos voltando na educação hoje. A educação hoje, lembre-se, você tem instituições de ensino hoje na Bolsa de Valores que são obrigadas a cumprir um compliance internacional. Tanto é que os professores, no início do semestre, recebem uma série de instruções sobre tudo o que está acontecendo no mundo. E não basta aquele negócio, eu vou para uma sala de aula, coloco lá um slide. Não, 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 não. Hoje você tem diversos compromissos, em todos os sentidos. Vamos lá, os temas que são gerais, né? Não só do mundo profissional. A questão da diversidade, volto na questão da tecnologia, volto na questão das comunidades, e o professor, ele sendo obrigado a estar ali, os alunos, todos eles antenados, hoje em dia, até com um celular na mão, dentro de uma sala de aula, quem diria isso no passado? Quem diria? E ainda com uma nova observação, até vinda em normas governamentais, da proibição de um aparelho que faz com que a pessoa esteja conectado se ela estiver utilizando a ferramenta com aquela assertividade. Ô, Sidney, E uma ó, proibição que eu acho, na minha opinião, totalmente fora do comum. Eu vou te falar do meu caso. Eu não proíbo, porque eu dirijo uma Câmara Internacional de Commodities, onde o tempo todo eu participo do quê? De reuniões, de encontros, onde o cidadão está usando o celular, um está conversando, etc, etc. E eu tenho que dirigir a reunião dessa forma. Os meus alunos, eu me entendo com eles, porque claro que tem que ter um limite, né? Mas a gente se entende. Mas vamos lá, volta, a questão da educação hoje em dia. São empresas que têm o objetivo que elas precisam de retorno de lucro. Sim. E eu acho isso ótimo, ótimo, excelente, né? E a educação, ela teve que se ajustar. Hoje até o Ministério da Educação, o MEC, teve que se ajustar também. As avaliações que o MEC faz, a prova do ENAD com os alunos, tudo isso foi ajustado. Quem tem que se ajustar, principalmente também, é o próprio professor. Volta de novo a palavra? O romantismo ele é bem-vindo, mas precisa de resultado. E aquela história, perder a ternura jamais, né? O professor precisa ser educador, né? Educador, né? Tem que ser doce. Eu brinco com todos que a minha didática é de treinador, então eu já chego realmente ali com assertividade, é o líder treinando a pessoa, mas eu gosto sempre de olhar para o meu mentorado, o meu aluno e ver, ele tem potencial, mas aquele que não tem potencial, como você pode lapidar? Mas uma preocupação que eu vejo, e você já viveu muito, nas gestões das universidades, e isso para mim é muito importante, com a pandemia, o EAD ele cresceu muito. E, obviamente, hoje o aluno ele está acomodado dentro de casa, então ele pode assistir. As universidades estão trazendo ainda num formato híbrido. Algumas turmas, para fazer alguns laboratórios, podem vir, outras matérias dá para assistir online. E como que está esse mercado acadêmico de universidades sobre as instalações? Que eu rodo muito, eu estava recentemente na Unip, e você vê vários campos vazios, Unixul, Anhanguera, às vezes, eu passei numa Anhanguera esses dias, na estrada, e vi, eles não estão nem mais pintando a fachada, que era algo que atraía as pessoas. Como que está sendo esta construção acadêmica, já que é o seu mundo também? Olha, eu tenho um dado que até de ontem, né? Domingo, ontem, eu estava ouvindo algumas informações sobre o Ministério da Educação. Hoje já beira 50% o ensino à distância. Tanto é que esse número preocupa, por um lado, né? Porque quais os resultados, qual a qualidade que está se implementando, né? E essa semana deve surgir novidades sobre isso, né? Na questão do ensino à distância também, né? Sim. Se colocar algumas regras, ou melhor, algumas regras não, adicionar regras para garantir uma qualidade que seja apropriada e resultado para o mercado. Vamos ser claros, hoje em dia você atua objetivando o mercado. Em relação ao dia a dia com os alunos, o Sidney,
Eu sempre procuro colocar para os meus alunos, até no formato de metáforas, né, muitas vezes para ele, aproveitando toda a experiência que a gente amealhou aí através dos tempos, né? Então, as metáforas para eles. Falo, olha, pessoal, tecnologia não pode ser evitada. Acabou, meu amigo. Não, por favor, não vem com essa... Lembra que o cara fala, bom era antigamente. Pelo amor de Deus. Pô. Tudo bem? Então, veja, hoje em dia a tecnologia tem que ser aproveitada ao máximo, ao extremo, mas assim, continuar sendo um ser humano. Sim. Seja um ser humano para interagir com seres humanos, né? E use de todas as maneiras tudo que for de recurso tecnológico. Para facilitar a sua produtividade. As universidades estão neste caminho, como você falou, até por conta, vamos lá, até a área da saúde, né? Que é uma preocupação muito grande. Que eu acho errado um curso de enfermagem, de raio-x, operador de raio-x online. Online, aí é complicado. Sabe, a pessoa não manuseia, a enfermagem precisa ter contato com as pessoas, aí depois pega aqueles enfermeiros totalmente fechados para o ser humano, nem olha para a pessoa. Aí que eu falo o seguinte, você precisa ter eficiência e eficácia. Você precisa ter eficiência e eficácia. Eficiência é o meio que você está utilizando. Sim. Eficácia é o resultado que você quer atingir. Então, eu sempre deixo claro isso. Olha, você pode perfeitamente, hoje em dia, aproveitando de tecnologia, que eu não abro mão disso, atingir o melhor resultado possível pelo meio mais apropriado. Isso é possível. Sim. Agora, em relação ao aluno, e mesmo falando de todo esse aspecto de tecnologia, eu gosto tem uma fórmula que eu uso que eu aprecio muito, que é assim, né? A tua satisfação, ela vai ser sempre igual ao quê? O resultado que você entrega, menos a expectativa que você cria. Então, resumindo, quanto maior a expectativa que você cria, maior tem que ser o seu resultado. Eu até brinco com eles. A tua mãe, ela cria muitas expectativas para todo mundo. Oh, minha filha, você precisa ver, dança, canta, olha, fantástico. Meu filho é o melhor em tal coisa. Cria uma expectativa. Então, hoje em dia, eu faço questão. Por exemplo, eu vim aqui nesse seu programa, né? Renomado já programa. Minha expectativa é alta por conta de você ser o apresentador. Obrigado. Veio com a expectativa alta. Não, mas a vida é assim. E já caiu a expectativa. Aí, quando você entra, você vê a realidade do mundo, você cai, né? É isso que você quis dizer, né? Eu sou a mãe, aí já era. Olha a realidade que ele tá vivendo aqui, gente. Telenautas, tá acima da minha expectativa. Mas só completando, Sidney, olha só. Então eu deixo claro para eles. Meu caro, crie expectativas altas, sim. Sim. Tudo bem? Para que você seja obrigado a se superar a cada momento. Supere-se a cada momento e certeza absoluta que você vai colher frutos, né? Como ser humano e profissional, hein? Sempre assim, hein? Ser humano e profissional, porque a educação, ela tem que nos atender nesses dois, tudo bem? Não, e além disso, a educação ela tem que suprir tanto a base na família, que hoje os pais estão delegando para o outro, terceirizando o trabalho para o professor. Eu vejo muitos professores não qualificados, porque muitos são emergentes, porque muitos estão fugindo até mesmo da profissão do professor. Não é no Japão que você vira rei sendo um professor, que o rei te saúda como uma pessoa realmente valorizada. E um outro ponto também, eu vejo que os especialistas, como nós, assim podemos dizer, poderiam contribuir mais na educação, mas aí as universidades teriam que valorizar um pouquinho mais para que esse trabalho profissional vindo das companhias sejam mais ricos para transmitir experiências para as pessoas. E até mesmo falando ainda nesse ponto, e já entrando até mesmo no trabalho que você faz como presidente internacional da Câmara de Commodities, só para fechar esse ciclo de EAD, algumas empresas já estão voltando no formato presencial. Sim. Principalmente por falta de convívio. A tecnologia ela é boa, eu acho muito interessante. Legal, você pode marcar uma reunião, é até mais rápido você fazer uma reunião online do que presencial, mas Google, Amazon, principalmente empresas que têm muitas estratégias, eles estão realmente percebendo que está perdendo
a visão, os valores da empresa, totalmente a ideologia corporativa e com isso perde em resultados, como inovação, criatividade e, obviamente, performance. Você também concorda ou não? Veja só, quem que alimenta, pelo menos por enquanto, a inteligência artificial? Por enquanto, são seres humanos. Sim. Ok? Então nós temos que saber lidar com o ser humano o tempo todo e é fundamental a convivência, a famosa equipe, né? Não nada substitui, né, a equipe. Pessoas, inclusive, com formação diferente, personalidade diferente, ideologia diferente, gêneros diferentes, que um dia sentam e têm um objetivo comum, Sim. fazer um negócio dar certo. Isso é fundamental. E lidar com o ser humano é uma delícia, não, Sidney? É uma delícia. E por quê? É um aprendizado constante. Até de todo quem dia. você não gosta, é gostoso você conversar, porque você tem que criar uma alternativa de sair e debater. A todo momento. Se você me permite, Fica à me vontade. ocorreu agora. Ontem eu terminei de fazer um artigo, né? Que agora, antigamente nós fazíamos artigos de três laudas. Para mandar para revistas. Hoje você escreve o disso? artigo por LinkedIn, né? Hoje em dia o LinkedIn fala para mim, ô cidadão, ô professorzão, você está a fim de colocar aqui 1.300 caracteres, assim Sim. que fala, é isso? É. Ó, você tem um limite de 1.300 caracteres. Quer, não quer, se vira, vai lá. Você tem que revisar esse artigo e vai ter que deixar com 1.300 caracteres. Muitas vezes dá mais trabalho fazer a revisão do que escrever o artigo. Você está falando um detalhe. Meu primeiro livro foi o Além do Microfone, ele sempre fica exposto aqui, ele virou best-seller, mas tranquilo, porque esse daqui ele não tinha um limite. Best-seller, né? Ele não tinha um limite. Mas os outros, que é a editora Literary Books, que eu agradeço muito o Maurício Cita, ele acreditou em mim e os outros livros ele me convidava para escrever e tinha uma quantidade, 13.000 caracteres, mas com espaçamento, tudo. Então você que vai escrever um livro, fique esperto nisso, tem com espaço e sem espaço. Então tô lá. E o primeiro, tô lá escrevendo um artigo com autoria, tô lá, eu pensei que era 13.000 palavras. E o que eu fiz? Dá 33.000 caracteres. Moral da história, para você reduzir isso, é impossível, você que é escritor. E o que eu tô falando é real, porque você colocou tanta coisa boa ali. É verdade. E aí como que você vai resumir para menos da metade? Então, é um sacrifício escrever artigo e, aliás, eu preciso voltar a ter uma constância no LinkedIn que eu escrevi a cada semana. E eu não uso a inteligência artificial para escrever, que eu gosto de escrever realmente do coração. Sim, com toda certeza. Eu sento e é a minha inteligência mesmo, tanto emocional quanto racional naquele momento. E a única coisa que eu peço é, óbvio, você usa o recurso do Word mesmo para ver a correção ortográfica, tá bom, gente? Toda É certeza. isso, é a única tecnologia que eu uso. Mas nessa linha, então ontem, e já que nós estamos conversando aqui sobre educação, mercado de trabalho, e você disse assim, vamos falar da Câmara Internacional de Negócios, ontem eu estava fazendo o seguinte, quando eu fui à Universidade Central da Flórida, eu tive a oportunidade de ficar lá uns dias, né? E lá tem um reitor, ele tinha um livro dele muito famoso que fala sobre reciprocidade. Tá. E eu e meu sócio, né, que é o professor Dr. Benevenuto, Grande que um Benevenuto. dia vai estar com você também. Estou esperando. Exatamente. Não, Tô ele é meio esperando. complicadinho, mas nós faremos isso. Mas vamos lá. O tempo todo, o que nós procuramos colocar para os nossos colaboradores? Nós desenvolvemos o seguinte, o agradecimento do dia seguinte. Tá. Porque é aquela história, né? É o do posterior. Você faz algo para mim, eu falo obrigado. Olha que legal, depois de 3 dias você recebeu uma mensagem minha dizendo o seguinte, Sidney Botelho, olha, muitíssimo obrigado pelo que você fez comigo a semana passada, tal assunto. É o agradecimento do dia seguinte, porque você já refletiu, você viu o grau de importância para você e você quer agradecer a pessoa agora não sob impacto emocional, ou positivo ou decepção. Mas depois, é bacana isso. Bom, mas vamos lá. Mas o americano, só Opa. te interrompendo, o americano tem esse dia do agradecimento, principalmente quando se trata de networking. Sim. Tem um grupo de network chamado Business Connect, Business Connect é o meu programa, BNI, Business Network International, e ao mesmo tempo eles têm o dia do agradecimento. Sim. Então, aquelas pessoas que contribuíram, levando indicações para outras pessoas, que eles chamam de referências lá, com certeza param alguns minutos para
agradecer a pessoa. Isso é muito, muito comum. Por isso que tem o dia de ação de graças. graças. Para eles que é fundamental, o dia do sim, agradecimento. Nós não, certeza. utilizamos para Black Friday. E não agradece nem o presente recebido. Uma Black Friday entre aspas. Né? Bom, mas vamos lá. O que eu voltei à Universidade Central da Flórida, que eu estou citando para você, pelo seguinte, tem um livro dele lá. O americano adora aquela história de colecionar coisas, né? Sim. É porque, como diz, né? Eles estão num outro patamar, né? Eles adoram. Então eu peguei ontem, fiz o seguinte, né? Você tem um álbum de figurinhas, eu fiz a minha montagem. Imagine que tenha 11 figurinhas nesse álbum, só 11, ok? Aí eu coloco um casal que de repente eu pus lá, porque hoje tem os mancheteiros, assim que fala, não? Sim. O cara que desenvolve manchetes, fantástico. O conteúdo não tem nada a ver com a manchete. Pô, eu me pego aí em grandes nomes aí hoje em dia, que é só manchete. Você está colocando essa chamada das manchetes. Os portais hoje são muito inteligentes, eles colocam lá sempre algo que instiga. Mas quem tem um celular, principalmente Android, eu não sei se no iPhone tem essa questão, mas dependendo como você abre o navegador, ele abre uma janela com várias manchetes. E quem abre aquelas manchetes é tão instigante você ir para lá, que coloca lá, vamos colocar, Sidney Botelho revela uma nova forma de educação. Cara, qual que é essa nova forma? Você clica nisso porque é curiosidade. Aí no futebol, que é toda hora, aparece lá, acabou de contratar uma estrela de tal time, nada a ver. Ou então, veja o que aconteceu com o fulano. É o filho dele que não tem nada a ver, o conteúdo com a manchete. Mas a manchete, o título, é que hoje a gente chama de título, é mais importante que propriamente o conteúdo interno. Então, vamos lá, o especialista em títulos, aí ele pega e faz o seguinte: pasta de dente provoca divórcio. Pasta de dente provoca divórcio. Não escovou o dente e beijou aí, com bafo. Aí você vai ver, dizendo o seguinte, que a mulher não aguentava mais o marido apertar a pasta de dente no meio, começaram a discussão no banheiro e houve o divórcio. Segura aí, isso é vida familiar. Vamos para a empresa. Funcionário demitido porque chegou atrasado. Pô, todo mundo só porque chegou atrasado. Não sabe a quantidade de demissão. Vamos ver então agora. Você tem um álbum, eu tenho um álbum, todos nós temos um álbum das nossas vidas. 11 figurinhas. Muitas vezes, vou voltar ao casal no banheiro. Tem uma série de ocorrências entre o marido e a mulher que foram sendo colocadas figurinhas no álbum. O álbum já estava com 10 figurinhas. Tá. A 11ª foi a questão da pasta de dente no banheiro. E aí vem a manchete. Mas não foi a pasta de dente a causadora do divórcio. Você já tinha 10 outras figurinhas, a mesma coisa em relação ao colaborador na empresa. Não foi porque ele chegou atrasado. Tinha um álbum com 10 outras figurinhas, marcando lá, e a 11ª foi a gota d'água. Então, o que eu coloco? O ser humano, nós vivemos o quê? De cenários. Sim. Nós vivemos de cenários. E aí, meu amigo, eu me permito, sempre assim, eu brinco com os meus alunos, falo, qual é a palavra mágica que, em todos os tempos da humanidade, que se todo mundo usasse, antigamente eu falava mais com as minhas alunas, hoje em dia eu falo com todos, né? Até porque eu tenho juízo, né? Tá. Então eu falo com todos os gêneros, né? Mas veja, a palavra mágica, depende. Pare de responder de maneira precipitada o sim ou não. Você perde oportunidades por ser precipitado com o não e talvez diminua os seus ganhos por ser precipitado com o sim. Se você olhar para a pessoa, você me faz uma pergunta, eu falo, depende. Eu já te obrigo você me fazer uma outra pergunta. Ô, cara pálida, depende do quê? Aí a gente entra num ponto que as pessoas hoje em dia não sabem fazer perguntas. Então. Aí é muito Mas eu vou triste. te colocar 4 pontinhos bem rápido, bem rápido. Ó. Primeiro, depende do quê? Depende do cenário. De que cenário nós estamos falando? Sidney Botelho, você não pode conversar com uma pessoa sem saber qual é o cenário dela. Você, para eu estar aqui conversando contigo, nós brifamos, você me mandou, professor, o que você anda fazendo hoje em dia? Você já citou a Câmara Internacional de Commodities. Ainda quer entrar na PVD, na Procomex, quer entrar em vários Tudo isso. Você entrou, cenários. Estou na Dibratec com o professor Dr. Benevenuto. Bom, cenário. Então, primeiro, cenário.
Segundo, qual é a sensação que você tem? O pessoal de psicologia prefere outra palavra, né? Que perspectiva? Qual a sensação que você tem do assunto? Depois, que expectativa que você está criando? Terceiro, qual a tua expectativa? Sim. De conversar comigo e eu com você. E, finalmente, um negócio que eu julgo que, olha, maior relevância. Meu amigo, desculpa, o mundo é feito de comparações. Meu amigo, sinto muito. Você tem 1,58 m num planeta que todo mundo tem 1,90 m. Agora, inverte. Você tem 1,58 m. Se todo mundo tivesse 1,10 m, você seria o gigante do pedaço, o gigante da rua. E isso é assim o tempo todo. Volta no tempo na economia, houve um momento no Brasil, sem precisar citar nomes, governos, nada disso, governos. Meu salário era 130 milhões de qualquer coisa. E aí? Grande coisa. Com a inflação de quase 1% ao dia. Então, olha, sempre assim, depende. Cenário, comparação, expectativa e que sensação ou percepção você tem. Deixa eu falar rapidinho aqui para você da Voice Training, a nossa apoiadora master do Business in Connections. E eu digo para você quer falar tão bem como o professor? Aliás, que aula que ele está dando. E veja, para você entender as pessoas no cenário, você precisa aprender a fazer perguntas. E no curso de oratória da Voice Training, a escola especializada numa metodologia chamada COP, Comunicação, Oratória, Palestra e Interpretação, onde você vai vivenciar tanto o ambiente corporativo, quanto o ambiente de negociações e principalmente de palco. E aí vem a grande novidade. Se você quer se tornar um palestrante, QR Code na tela, marque a sua sessão experimental para você entender o plano de ação. Porque dependendo do plano que você escolha, você pode até produzir o seu evento e vender muito conhecimento como grandes treinadores que temos por aí. Então venha faturar com conhecimento e a Voice Training ensina você. Voice Training, uma escola que tem uma comunicação que não muda você, não transforma você em minions, mas sim em um grande profissional da comunicação. Bem, vamos falar de negócios? Vamos nessa. Pô, eu vi aqui AVCD, APVD. E ao mesmo tempo é a Câmara Internacional de Commodities. E aí, como que é esse trabalho? Porque trazer outras empresas e, além disso, comercializar realmente é uma forma de abrir a mente do negociador com o mundo externo? Hoje nós estamos em 3 business aí que eles se interligam, né? A Procomex desde 1994. Desde 1994. A PVD foi criada em 2013. E a Dibratec, que já tem 28 anos, que é do professor Dr. Benevenuto, que eu estou junto com ele lá, né, na parte de importação de borracha. Mas vamos falar um pouco da PVD, que é a Câmara de Commodities. Nós representamos no Brasil os fornecedores brasileiros. Fornecedores esses que vão atender especialmente quem? Os chineses. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Porque o pessoal fala assim, o brasileiro, ele consegue dar nó em pingo d'água e tal. Bom, então o chinês dá nó em tsunami. Porque eles, né? Primeiro, você vê, eu vou pegar essa semana, olha só, eu estava atendendo um grupo lá de chinês. Um falou para mim assim, meu nome é Liu. O outro falou, meu nome é Li. Veja só, Li e Liu. Os dois, se eu encontrar com eles na rua, não vou saber pela fisionomia quem é o Liu e quem é o Li. Não pode fazer aquela piada mais, né? Que todos são iguais, né? Não pode. Essa não pode mais. Mas não tem como, só se você tiver uma convivência, você consegue distinguir as pessoas rapidamente, tá? Então, hoje em dia, voltando, né? Nós temos que, para trabalhar na área internacional, além de todas as preocupações que nós já conversamos aqui, você precisa de resultado dos negócios. Nós temos um compliance muito rigoroso, temos que atender a legislação de cada país, atender usos e costumes de cada país. Cuidado, pisou na bola no uso e costume, bater a porta. É muito interessante o que você está falando, mas como que é feito essa preparação com o exportador? Porque, querendo ou não, ele tem que se adequar.
Sim, sim. E, obviamente, eu sei que você tem a educação na sua veia como algo que corre no seu sangue há muito tempo, mas como você mudar a mentalidade de alguém que está pensando no resultado final, que é o dinheiro? E muitas vezes se precipita, pisa na bola, Porque como diz hoje a a molecada. ansiedade para o negócio ser fechado é E, instantâneo. e, ao mesmo tempo, a sua precipitação pode simplesmente invalidar um negócio, Sim, baterem a porta. Olha, eu já participei de reuniões, o Sidney, onde, imagine uma reunião que está transcorrendo depois de 2 horas, um camarada fala uma coisa fora do tom, o outro se retira do Google, né? Google Meet. sim. O cara simplesmente se retira e fala, não quero mais nada com você. E vai embora. E não é E vai mimimi, embora. é questão cultural. Isso aconteceu comigo muito tempo, quando eu estive na Telefônica. Você tem que aprender um detalhe, que deu horário, do nada eles somem da tela. Sim. Não é nem por falta de educação, deu o horário deles. E você, às vezes, você está numa atividade. O E- europeu, por exemplo. o europeu eu tem vou essa pegar, cultura. Ele marcou 10 horas contigo. Meu, não chega 10:01, hein? Chega Sim. antes, fique preparado. Eles são bastante pragmáticos. É papo reto, como diz, né? Papo reto. Vamos lá. Qual o assunto? Bom, qual é a proposta? E lembrando, cada encaminhamento que você faz na Câmara Internacional, dependendo do país, é um formato. Tá. Então, você tem que se adaptar, tem que ser multi-especialista, se preparar para... Uma coisa é a África, outra coisa é China, outra coisa é a Europa, outra coisa é Estados Unidos, outra coisa é a América do Sul, só para citar alguns exemplos regiões. extremamente objetivos, né? Então, muito cuidado e volto aí ao seu questionamento em relação aos fornecedores. Lembrando que, vamos lá, lendas de mercado. O cara chega lá da China e fala assim para você, o chinês sempre vai falar isso para você, ó, que é negócio para deixar qualquer brasileiro com, digamos, nossa, expectativa lá em cima, né? Compramos tudo e eu represento o governo chinês. Todo mundo fala isso para você. Compramos tudo e eu represento o governo. Já imaginou? Você tá E lá de vocês cá? fazem essa avaliação. Então, aí nós vamos fazer a avaliação. Mas para quem fala isso primeiro, eu sempre faço o seguinte, meu amigo. Meu amigo, eles falam assim, eu quero comprar direto do frigorífico. Eu Tá. quero comprar direto do minerador. Eu quero comprar direto da usina de açúcar. Você quer comprar direto? Fala o seguinte, entra no Google, pega o telefone lá tá lá, as 10 maiores. Pega o telefone, liga para eles. Não existe isso, Cid. Tudo bem? Então você tem intermediários para tudo, qualificados. Vamos pegar o exemplo, você tem as trades, né, que são empresas Sim. de mediação de comércio internacional. Você tem plataformas hoje digitais que lidam com o assunto. Você tem também os chamados mecenas. Pega o Atlético Mineiro, né, que é um caso típico que todo mundo fala em mecenas, né? São pessoas, vamos falar assim, bilionárias aí, que focam o seu dinheiro em determinados segmentos. Então, você tem lá trades, mecenas e tem depois os fornecedores, o produtor. Esse produtor, aquilo que ele produz já está vendido. Sim. Sei lá, por 5 anos, 2 anos, com todas as regras internacionais, né, já está vendido. O que sobra para nós comercializarmos na Câmara é uma quantidade bem menor do que é aquilo principal do mercado, só que é algo muito, muito interessante. Tá? Valioso. E hoje, ainda nessa relação brasileiro com o mercado internacional, que você citou 5 regiões, que são 5 culturas diferentes. Podemos ter dentro dos países próximos uma cultura totalmente diferente entre eles. Por exemplo, a China, Coreia do Sul tem uma certa... Assim, são similares, porém tem muita coisa controversa em relação a negócios. Mas aí entra no Japão, o Japão é totalmente diferente até dos 3. E como que você vê o preparo do brasileiro para esse mercado? Meu caro, por mais que você tenha preparo, tá sempre pisando na bola, porque... vamos voltar à nossa conversa? Sim. Lembre-se, com toda a tecnologia, você tem seres humanos. Sim. E o ser humano, como é que você levantou hoje? Como é que você acordou hoje? Como é que está o seu cenário? Volto no assunto que eu falei agora há pouco, cenário. Aí, de repente, você vai participar de uma negociação que você não está bem psicologicamente, que eu lembro sempre os fatores para mim, né? O meu estado físico, meu estado mental e meu estado espiritual. Sim. E eu gostei quando você falou lá atrás a questão da família.
muito importantes para mim. Eu enfatizo muito essa questão da família. Como é que está você naquele momento? Então, se de repente você está com um problemaço e você vai participar de uma rodada de negociação, meu amigo, muito complicado. Você trouxe um ponto, até trazendo um pouquinho até no meu segmento, né? Tem a Voice Training, eu tenho a Toye Produções e Eventos, mas não adianta você empunhar um microfone. Imagine, eu vim aqui fazer as entrevistas. Se eu não estiver de bem com a vida, é por isso que eu falo, você tem que estar presente. Eu tenho uma frase minha: viva o momento com coragem e coração, que eu fecho todos os nossos programas. Viva o momento, viver o instante. Eu estou com o professor Luiz Carlos, eu devo ter aqui várias buchas para resolver, né, durante essa entrevista, porque você mesmo que trabalha com negociações, quanto que você está perdendo de negociações nesse segundo? Viva o momento com coragem, ou seja, com vontade, ali, realmente, com uma ação pré-determinada, ou seja, você tem que saber o que você está fazendo, mas convicto no resultado e com o coração, que é a paixão. Então não adianta eu sair de casa, eu posso ter discutido com a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu não posso transmitir isso para o outro. Eu sempre fui assim. Subo no palco, pô, você me conhece há muito tempo. Quantos palcos eu já estive representando as empresas que você sempre esteve? Aplaudidíssimo sempre, hein? Sim, mas ali eu estava vivendo o seu público. Viver. E entrar numa negociação, você tem que fazer um preparo, um estudo, e isso leva muito tempo. Vocês dão esse suporte para eles? Vocês acompanham? Vocês criam a estratégia lá na Câmara, Sidney, ou não? você, enquanto educador, sempre é importante isso, né? Ser professor, mas ser educador, né? Não adianta, tá no DNA. Tá. Então, tudo que você vai fazer na tua vida, eu tenho mania de escrever, roteirizar tudo, né? Escrevo tudo e compartilho com Você não está desesperado que o podcast não tem roteiro, não, né? Tem título, né? Tem título. Mas está indo bem, né? Tá indo bem. Bom, vamos lá. Eu roteirizo tudo e eu compartilho isso com os nossos principais partners, né? Eu tenho uma frase que é assim, né? Que eu julgo muito, já que você falou da tua frase, eu tenho direito de falar uma minha. Fica à vontade. Na PVD, nós somos 100% parceria, vírgula, em 100% dos nossos negócios. Não tem nada lá que a gente faça que nós fazemos carreira solo. Nós estamos sempre compartilhando. Eu sou o que mais escreve lá por motivos óbvios, né? E compartilho tudo. E voltando, sim, nós fazemos sempre um bate-papo com os nossos colaboradores, fornecedores, os partners, né? Vamos lá, nós trabalhamos as carnes. Você quer até uma curiosidade para vocês aqui, né? Olha, espera, é uma curiosidade dos chineses, nós estamos falando. Cara, aqui no Brasil, nós comemos pipoca, né? Pipoca tá em tudo quanto é lugar, né? Tá pipoca no cinema, pipoca em casa. Vamos comer a pipoca. E vamos falar que a pipoca é cara pra caramba no cinema, só pra deixar bem claro, tá meu bom? Deus do céu, né? Se eu puder ganhar uns vouchers aí, eu divulgo aqui, porque vale mais do que qualquer empresa de commodities querer anunciar. A pipoca do cinema é mais caro que investir na commodities hoje. Outro dia eu senti isso na carne com a minha filhinha de 11 anos. Mas vamos lá. Então, veja só. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós comemos pipoca. Sim. O pezinho do frango, ele tem 3 partes distintas. Tá. 3 partes. A patinha do frango, ela é dividida em 3 partes, ok? Essas 3 partes hoje, do pé do frango, quase que a totalidade vai para o mercado chinês. O que acontece lá? Eles processam isso e fica como se fosse uma pipoca para nós aqui. Isto é consumido de maneira maluca em tudo quanto é espetáculo lá. Então a nossa cinema. Pipoca é do pé é o pezinho, da galinha? Da galinha, tudo bem? E isso daí para eles é um negócio maluco. Quase 100% é exportado para lá. E aí volta para cá. E aí a gente come no cinema. Não. Ah, então tá bom. Não, explica essa logística, porque eu vou lá. parar de comer pipoca. Não é a pipoca. Estou dizendo que assim como nós temos o vício de comer pipoca, somos seduzidos até pelo cheiro, né? Sim. Eles comem o pé de galinha, que é processado. Estou dizendo que ele fica, depois de processado, pequenininho. Então, e o pessoal comendo lá, mastigando aquilo lá. Não, mas isso a gente come aquela pururuca, né? Na feijoada. Exato, mas para eles lá é como se fosse isso, exatamente. Mas só voltando então, Sidney, em relação aos fornecedores, em relação a esse cenário. Nós trabalhamos então
as carnes, Sim. bovino, suíno e o frango, especialmente Tá. o pezinho do frango, que é o nosso filé mignon. Trabalhamos todos os minérios. Trabalhamos os alimentos com ênfase no açúcar, né? E os grãos, soja, milho, arroz, feijão, etc, etc. Isso aí, meu amigo, eu convido até todos os seus telenautas aí, né, a terem, digamos assim, maior interesse no mercado internacional, porque, primeiro, é um desafio a cada lance que você vai participar. Que tudo acontece, Tudo, né? tudo. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles estão com uma crise de ovos recentemente. Uhum. Estão importando da Turquia os ovos. Ovos estão caros lá. Por causa da crise aviária. Isso acontece direto. E quando existe esse tipo de renúncia comercial, vamos colocar dessa forma, como que o seu fornecedor, exportador, ele trabalha a mentalidade Eu vou chamar dele? aqui na nossa conversa um menino que você conhece, né? Um garoto chamado Adam Smith, né? Ah, E... E o Adam Smith falava do quê? Da laissez-faire, a mão invisível, né? sim, Ó, a pregação, né? O governo não precisa intervir porque o mercado vai se ajustar naturalmente. Vide o café aqui no Brasil no momento, sim. tudo bem? Então, veja, no mercado internacional, não adianta você sair aí, ó, vai acabar o mundo. Está vindo o Armagedon aí por causa de tal assunto. Lembre-se, o mundo já passou por N crises de todos os tipos, imagináveis e inimagináveis, né? Agora nós temos as crises que, é claro, elas ganham proporções por conta de toda a tecnologia e o imediatismo das comunicações. Nós estamos em tempo real com todo mundo. Então, qualquer coisa que aconteça, ela tem um efeito bombástico. Vamos voltar no pessoal das manchetes, dos títulos. Solta a manchete, agora vai acabar. E, de repente, depois volta o Adam Smith, vai se ajustando. É aquela coisa, né? Você está falando de um ponto que lá atrás, né, isso, vamos dizer, até um pouquinho depois, no início dos anos 2000, onde a internet ainda não era essa força, mas agora com a digitalização, e não vou dizer mais a globalização, porque estão matando a globalização, que ninguém quer mais comercializar com ninguém, e eu quero, é um tema que daqui a pouco eu quero que você responda. Hoje tudo é instantâneo e você pode destruir uma empresa em um segundo. Com toda certeza. A vida de uma pessoa, né, atualmente, basta uma manhã, né? Um segundo, porque um segundo, milhões de pessoas, dependendo de quem transmitiu, pode gerar um boom. Então aí os youtubers, né, famosos hoje em dia, os influenciadores, né, que agora é a questão da moda. Como educador, como que você vê os influenciadores? Com a minha filha, eu sempre converso que com ela ainda tenho poderes, né? E os meus alunos também, graças a Deus, eu posso dizer que eles me ouvem, né? Sim. Até pela experiência, tudo que a gente amealhou através dos tempos. É assim, meu caro, cuidado com tudo e com todos. Aí vai mais uma frase, eu brinco, né? Frase para-choque caminhão, né? Isso. Então, eu sou do tempo que a gente tá na estrada assim, né? Passa um caminhão com uma frase picante, eu ia atrás para terminar de ler, poxa. Vê se tem cabimento. Uma vez aqui na Radial Leste, eu não esqueço disso. Tinha uma perua lá, mas com um monte de frases. Eu nunca vi tantas frases, né? E eu lendo, né? Trânsito quase parado, eu lendo. Na parte de baixo, assim, em destaque, o cara escreveu assim: bobo lê tudo que vê. Eu falei, toma, né? Você viu? Mas eu tava lendo, frase de para-choque Ainda bem de caminhão. que só te chamou de bobo. Tem algumas outras frases que são pegadinhas. Não, se fosse hoje em dia, seria pior, né? Mas veja só, né, o Sidney, voltando aqui, que nós estamos conversando de frases, né, que tem tudo a ver, eu estava citando aí, que é assim, ó, nunca confie cegamente em negrito em maiúsculo, num outro ser humano. Sim. Desculpe falar assim, ó, eu que defendo tanto a família, até teu pai e tua mãe, você precisa se preocupar com isso. Cegamente, hein? Tudo bem? Seja o pastor, o rabino, o padre, o influenciador digital, cegamente ninguém. Por quê? Imagine que seja até teu pai e tua mãe. Você precisa ajudar de vez em quando teu pai e tua mãe. Lembre-se daquelas experiências catastróficas da humanidade,
lá o Tim Tones, lá Sim, nossa. né, que o Chico Anísio até depois virou lá o Jim Jones, tal, etc. Foram quase 900 pessoas que praticaram suicídio ou foram mortas, quem estava vivo ainda, por conta, cuidado com cegamente. Não. Eu O deixo fanatismo, claro, né? eu sou professor, não me segue cegamente não, hein? Pode me questionar, você está aí, ó. Me ajuda, inclusive. Professor, você acabou de falar aí que é azul, e aqui está dizendo que é verde. Então, veja, isso é muito importante. Tá? Professor, nossa, o tempo voa aqui, então vamos ser rápidos até nas respostas agora. Ok. O que acontece? Como que você está vendo esta questão da comercialização entre países, principalmente com essa guerra comercial, onde os Estados Unidos estão se fechando em um determinado momento, evitando trazer produtos para do Canadá, do México, e temos também uma Copa do Mundo aí pela frente. Quero ver como vai ser esse relacionamento dos 3 países que vão sediar esse torneio. Mas como que você está vendo? Na Europa também as restrições, o nosso Mercosul aqui, mais para a América do Sul também, podendo ter uma destituição de alguns países não saindo ou entrando, uma Argentina mais rigorosa, uma Venezuela. Como que você vê essa quebra da globalização, que era algo que dava força para os continentes? Então, mas vamos lá, Sidney, novamente, vamos pegar, né? Hoje nós vivemos muito de ameaças, né? É o tempo todo um ameaçando o outro. Não vou mais usar tua água. Não vou mais usar tua luz. Seu gás. Estou pegando assim coisas do dia a dia, né? Não vou usar teu gás mais. Nunca mais vou te pedir açúcar emprestado. Gente, cuidado com essas coisas impactantes, né? Que são as ameaças, né? Nós vemos que alguns presidentes iluminados são até magistrais nessa de fazer ameaça, né? E que o diga a teoria do caos, né? Que você joga lá uma coisa que seja impactante. É como diz, né? O melhor remédio para uma dor, infelizmente, desculpem aí os seus os telenautas aí, né? Fica tranquilo, Desculpe aqui é agora, aberto. desculpe que eu vou falar agora, tá? Depois vocês podem criticar. De vez em quando o cara fala, o melhor remédio para uma dor é uma dor maior. Não, é o seguinte, eu tô com dor de cabeça. Põe teu dedinho aqui, eu vou pegar isso aqui, vou dar uma cacetada no teu dedinho. Você vai ver como vai passar. Não é que vai passar a tua dor de cabeça. A dor do dedinho vai superar a dor de cabeça, ok? Então, note, no mercado internacional entre os países, desculpa, é um jogo o tempo todo, e não é nem jogo de xadrez, tá? De vez em quando você está com um taco de beisebol aqui atrás e uma caixinha de chocolate. Dependendo do que você falar, eu puxo o taco de beisebol, ou a caixinha de chocolate. Apesar que hoje em dia um sprayzinho de pimenta vai até mais ou mais aquela objetivo. maquininha de choque, né? Isso. Eu acho que é muito válido. Mas você não está podendo usar, Não, então mas tome cuidado. Professor Luiz Carlos Pereira, que honra tê-lo aqui. Para mim é um privilégio, uma pessoa que reencontrei num evento de contadores, e para mim foi um privilégio. E logo de cara, quer participar do Business in Connections e você já aceitou, ou seja, uma amizade que eu vejo é realmente sólida. E para fecharmos, essa é a pergunta: como manter um relacionamento sólido, tanto como pessoa e como empresa, a nível de bairro, país e continentes, e assim vai? Sidney, eu vou encerrar aí. Como eu adoro metáfora, eu tenho mais de 200 artigos com metáforas, tá? E você me fez lembrar de uma agora, do jeito que você falou, né? Meu caro, valorizar tudo, cada momento da sua vida, as pessoas que são importantes, a sua família, valorizar. E eu termino com a metáfora aqui da minha parte, né? Se você já ouviu, você vai ouvir de novo, só que agora na minha voz, né? Imagine uma construção, tem 3 pedreiros lá numa construção. Você, ainda mais o Sidney, um cara curioso, né? Que gosta de questionar. Você chega lá, tem 3 pedreiros trabalhando, chega no primeiro, fala assim: meu amigo, dá licença, o que você está fazendo? Ele olha para você com desdém, né? E fala assim: eu estou assentando tijolos, porque dá impressão, uma pergunta tão óbvia para uma resposta tão óbvia. Você não satisfeito, é o Sidney Botelho, ele vai no segundo pedreiro e pergunta: meu amigo, o que você está fazendo? Esse também, mais curto e grosso, fala: estou erguendo uma parede. E fim de papo. Estou erguendo uma parede. Não satisfeito, lá o nosso Sidney Botelho, no terceiro pedreiro,
o que você está fazendo? Ele diz o seguinte: eu estou ajudando a construir uma catedral. Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho que dar importância a cada momento da minha vida, a cada dom que Deus me deu, a cada habilidade que eu estou desenvolvendo, a cada nova parceria que eu desenvolvo. Quem tem que dar importância sou eu, relevância, amplitude. Isso é muito importante e sempre com positividade responsável. Isso é lindo. E assim, o nosso Business Connections de hoje, sem dúvida nenhuma, trouxe uma personalidade da educação. Mas o que é educar? Educar é observar. Observar as outras pessoas, observar as oportunidades, entender realmente o cenário, entender as expectativas, entender as pessoas. Se você tem tudo isso dentro de você, com certeza você vai chegar muito longe. E eu sei que o Business Connections de hoje chegou longe. Eu aqui agradeço a sua presença no portal IG, no IG Play, também no canal do YouTube do IG, no canal do Sidney Botelho. Você pode se inscrever, sim, também no canal do podcast Business in Connection, sempre com apoio da Voice Training Escola de Oratória, formação para palestrantes, a agência Soul Digital, a Toye Produções e Eventos, a agência Soul Digi, Unielas Marcas e Patentes e também a Toye Treinamentos. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Agradeço ao professor Luiz Carlos Pereira e nos vemos nesta grande navegação da informação. Então, muito obrigado pelo seu carinho e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração.